Olá, olá, bom dia, recomeçando com os nossos devocionais, a partir de hoje, segunda-feira, ficar um tempo de novo com vocês, todos os dias aqui, fazendo devocional. De tempo em tempo nós temos que renovar nossos compromissos com o Senhor, né? E eu estou renovando aqui o compromisso de caminhar uns dias com vocês aqui, né? Nós e o Espírito Santo, falando das coisas do alto, falando das coisas que Deus ministra ao meu coração e eu vou trazer aqui para vocês. Trouxe para vocês aqui hoje, para nós, né, nós olharmos junto aqui com o Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que traga realmente revelação para o nosso coração. A gente entende muitas vezes a palavra com o nosso cognitivo, mas o que faz toda a diferença é quando nós entendemos através da revelação do Espírito Santo. Então que ele traga revelação para nós. Vou ler aqui um texto bem conhecido que é Romanos 12:2. Então vamos lá. Suplico-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, de serem apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pergunta que eu trago hoje, que o Espírito Santo colocou no meu coração e que eu trago para vocês e para mim aqui hoje, nessa manhã, é: você sabe qual é a vontade de Deus para o seu coração? Deus tem uma vontade, é dele, nasce no coração dele, para a minha vida e para a sua. E qual é a vontade de Deus, né? Se nós pegarmos esse versículo e olharmos ele de trás para frente, né, começarmos lá no final, o versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, nós vamos ver que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Mas se você, assim como eu, teve uma experiência muito forte dentro de igrejas, comunidades, onde pessoas, muitas vezes, as pessoas que estão na liderança, são pessoas que às vezes estão machucadas pela vida, estão desanimadas, estão em momentos não muito bons, e muitas vezes essas pessoas, elas têm uma boa vida espiritual, uma boa prática espiritual, mas elas mesmas não renovaram o seu coração, e às vezes estão ali como líder. Então, eu tive muita influência da religiosidade, das regras. E isso, qual é o problema disso? Eu louvo a Deus porque isso me fez ficar muito tempo, né? Eu sempre fui cristã, então muito tempo ali dentro, né, de comunidades. Mas o perigo disso é que nós, muitas vezes, nós somos contaminados pela dor do coração dos outros. E essa dor, muitas vezes, tem a ver com Deus. Em última instância, as mágoas do coração do homem têm a ver com Deus. Quando lá no Éden, quando Adão pecou, a revolta dele volta para Deus, que ele fala: mas foi você, foi o Senhor, né? Foi você que me deu a mulher. Ou seja, a mulher que você me deu, a culpa é sua, a mulher que você me deu, me levou a comer da árvore. Então, a revolta do ser humano, em última instância, ele é contra Deus. E por que isso, né? A vontade de Deus é o que para nós? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você conseguiria desejar para você mais do que isso? Uma vontade perfeita, uma vontade boa, uma vontade agradável? Nós não teríamos condição para isso. Então, por que nós não acessamos a vontade de Deus? Porque o versículo fala um pouquinho antes, nós não renovamos a nossa mente. O convite que eu tenho para nós nessa semana é renovar a nossa mente. Porque se pegamos o versículo, como eu disse, de trás para frente, fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas para experimentar essa vontade, nós precisamos então renovar o nosso coração. Quando nós renovamos o nosso coração, nós temos acesso à vontade de Deus. O que muitas vezes nós esquecemos é que nós somos um ser triuno, né? Nós somos 3 em 1, assim como Deus também é 3 em 1. Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele é triuno, mas nós também somos, porque nós somos corpo, alma e espírito. É como se existissem em nós 3 corpos em um corpo só. E muitas vezes nós valorizamos mais um corpo do que o outro. Então tem muitas pessoas que estão sempre focadas no corpo, em atividade física, em deixar o corpo sarado, em ser saudável. E tá tudo certo, não tá errado isso. Eu trabalho com isso, inclusive, né, com emagrecimento já há 15 anos. E tá tudo certo focar no corpo. Muitas pessoas focam só no espírito. E essa é a parte mais importante, porque nós somos seres espirituais e eternos. Nós vamos viver até a eternidade. Então, cuidar do espírito significa cuidar da vida que é para sempre, não vai acabar. E tá certo e deve ser realmente prioridade. Mas nós temos um terceiro corpo, que é o corpo almático. E muitas pessoas não estão cuidando do corpo almático. André, o que é um corpo almático? Que palavra estranha é essa, né?
O corpo almático é onde repousa, onde nós guardamos nossas vontades, os nossos pensamentos, a nossa história em última instância. Então as emoções que nós temos, a história que nós temos, as dores inclusive que nós temos, os nossos traumas, a nossa história toda é guardada na alma. Então a alma guarda isso, as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos pensamentos. E se nós não olhamos a nossa vida como isso, essa junção, essas três coisas, nós corremos o risco de focar ou só no espiritual e ficar com o coração machucado, com o coração enganoso, como diz a palavra de Deus, né? O que é o coração enganoso? O coração enganoso é o coração machucado. Então o nosso coração, ele se torna enganoso quando nós não estamos com o nosso coração curado, cuidado. Todos nós temos história, não é possível nós chegarmos na fase adulta como nós estamos aqui e não temos uma história. E a nossa história, ela teve coisas boas, bacanas e coisas nem tão boas assim, é normal, todo mundo teve isso, né? E aí nós guardamos muitas coisas que não foram tratadas. Então, receber a vontade de Deus, como diz a palavra em Romanos 12:2, para receber, para acessar, para ter a vida, a vontade de Deus perfeita, agradável e boa em nossa vida, é necessário, antes disso, renovar a nossa mente. E é sobre isso que vamos falar essa semana. O que nós podemos fazer para renovar a nossa mente? Muitas vezes, como eu disse, nós temos raiva de Deus e nós não temos nem coragem para admitir isso. E não quando nós perdemos alguma coisa, quando a nossa vida é muito triste, nós guardamos, assim como Adão acusou Deus, nós também acusamos, mas sem aceitar muito isso. A gente acusa no secreto dentro de nós. É como se nós não concordássemos com Deus. E isso, eu falo, André, mas isso é muito loucura, será que isso é verdade? Deixa eu te falar. Se uma pessoa muito querida nossa, né, um filho, um marido, um pai, uma mãe, alguém que seja muito querido e muito importante para nós, se nós tivéssemos uma situação de limite da saúde, da vida, entre a vida e a morte com essa pessoa, e o médico falasse para nós, já fizemos tudo o que nós podíamos fazer, agora só Deus. Esse só Deus remete a nós numa coisa boa, tipo, uau, se está na mão de Deus, então ótimo, está na melhor mão. Ou nós assustamos quando só Deus pode fazer alguma coisa. E eu posso assim assegurar que a maioria de nós tem medo desse só Deus. Agora está na mão de Deus. Por quê? Pelo nosso histórico, pela nossa vida passada, coisas não tratadas, onde nós não aceitamos a nossa própria história muitas vezes, ou detalhes dessa história, quando nós não curamos o nosso coração. E então nós temos uma história não bem resolvida ainda, e muitas vezes nós culpamos inconscientemente a Deus pelas coisas que aconteceram, aquela mãe que não foi tão legal assim, aquele pai que nos abandonou, aquele abuso sexual que aconteceu na infância. São tantas histórias, né? São tantas histórias. E isso é muito bem retratado no filme A Cabana, né? Quem me segue sabe que eu sou uma apaixonada no filme A Cabana, e o autor principal, ele tinha essa pendência com Deus, né? Só que ele era religioso, ele frequentava lá uma igreja, ele nem assumia muito que ele tinha um problema com Deus, mas ele teve uma infância difícil com um pai alcoólatra e tudo. Então ele criou essa, tipo, porque Deus deixa acontecer isso. E aí, no filme acontece ainda dele perder uma filha. E aí a revolta foi total. Então, em última instância, a nossa história não resolvida, não curada, a nossa alma não curada, traz uma desconfiança dessa vontade de Deus. E nós vamos pedir isso a Deus essa semana. O Espírito Santo, ele vai vir sobre nós, vai nos curar nessa semana, para que a gente confie primeiro na vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então, se alguém aqui está orando, por exemplo, pelo casamento, aí vai que Deus não quer isso, aí a gente já desconfia da vontade de Deus. Orando por um filho, pela conversão ou pela cura de um filho, ou pela nossa própria cura, pela nossa saúde, aí a gente pensa, vai que a vontade de Deus é diferente da minha. Um dia eu contei aqui para vocês, um tempo atrás, e um líder religioso um dia falou comigo assim, eu estava orando por determinada situação, e aí eu conversando com ele, um líder forte, um líder bem, né, dentro da igreja mesmo, e eu falando com ele, falando que eu estava orando por determinada situação, e ele falou comigo assim, Andréia, qual é a sua vontade? A de Deus é o contrário disso. Imagina você falar isso para uma pessoa que está aflita, orando por uma causa difícil. Ele falou, a vontade de Deus é o contrário da sua. Isso reforçou ainda mais aquele medo, isso aconteceu muitos anos atrás,
E eu reforçou ainda mais aquele medo que eu tinha de me entregar à vontade de Deus. Mas Deus vai curando o nosso coração. Deus curou muito o meu coração, curou a minha alma, curou as minhas experiências, as minhas lembranças. E hoje eu falo com Deus e Ele sabe que aqui diante de vocês e diante do Espírito Santo eu estou falando com toda a verdade do meu coração. Eu desejo a vontade de Deus. Eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a minha vida e para todas as pessoas. Mas para eu chegar nesse ponto, eu precisei curar o meu coração. Eu precisei curar a minha história. E essa semana, final de semana agora, orando a Deus sobre isso, Deus me deu essa revelação. Isso que é renovar a vossa mente, que fala em Romanos 12, 2. Então, para acessar a vontade de Deus, que é tudo isso, nós precisamos então da cura do nosso coração ou da renovação da nossa mente. Nós precisamos pensar diferente sobre Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a nossa história. Então nós não podemos conformar. André, minha vida foi muito difícil, minha história, eu sei, eu te entendo. Eu que escuto pessoas, eu vejo tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas com histórias difíceis. Tem gente que foi abusada sexualmente pelo pai, tem gente que foi abandonado pela mãe, tem gente que foi sobrevivente de uma tentativa de aborto, enfim, então tantas histórias. E isso tudo é muito verdade para nós. Mas o que eu posso dizer é que, segundo a palavra de Deus, se eu renovo a minha mente, eu acesso à vontade de Deus. André, e o contrário disso é o quê? O contrário disso é o que nós chamamos de looping infinito. As histórias se repetem. Uma vez abandonada, sempre abandonada. Uma vez traída, sempre traída. Uma vez com dificuldade financeira, sempre com dificuldade financeira. O looping dos problemas é um looping infinito. Ele vai se retroalimentando. E como que nós podemos dar um stop nessa história? Nós paramos essa história quando nós renovamos a nossa mente e acessamos então a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Aqui foi o iniciozinho dessa nossa semana. Vou passar 15 minutos com vocês todos os dias às 9 horas da manhã. E vamos falar sobre renovação da mente. E vou deixar uma tarefinha para você que está comigo aqui, que vai ver a gravação depois. Nós vamos meditar essa semana em Romanos 12, 2. Aí você fala, André, já conheço demais essa passagem. Tá, nós já conhecemos essa passagem no cognitivo. E o que eu estou pedindo agora é que essa semana a gente ore sobre isso, a gente medite sobre isso e pergunte direto para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que é na minha vida renovar a mente? Qual é a área da minha vida que eu não renovei ainda? Eu quero experimentar a sua vontade em determinada área. Você pode falar uma área específica ou em todas as áreas, né? Mas eu quero experimentar isso, mas para isso eu sei que eu preciso renovar. Espírito Santo, traz para nós essa luz. A palavra de Deus diz que onde há luz não tem trevas. E quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele revela no nosso coração o que nós precisamos curar. O que nós precisamos ressignificar? E eu quero caminhar um pouco com vocês nisso. Obrigada por vocês estarem juntos comigo. Obrigada por vocês acreditarem cada vez mais que nós podemos acessar níveis mais profundos em Deus. E amanhã, então, eu te espero aqui, às 9 horas da manhã, aqui no Instagram. Deus abençoe a sua vida. Obrigada pela sua parceria. Obrigada por estar comigo aqui. E chame mais gente. Vamos formar uma corrente do bem aqui, onde nós podemos dar passos e ir para águas mais profundas. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.